Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso terceiro vídeo dessa série de dúvidas sobre abdominoplastia e hoje a gente vai falar sobre o formato do umbigo. Muita gente tem dúvida de como o umbigo vai ficar após a abdominoplastia. E cada paciente, cada cirurgião vai ter uma técnica escolhida e vai ter um formato de umbigo diferente. Então, isso a gente não consegue padronizar, porque nem todos os abdômenes são iguais, nem todas as cicatrizes das regiões operadas são iguais, nem todo paciente cicatriza igual. Então, existem algumas técnicas que podem ser feitas e escolhidas pelo seu cirurgião para chegar no resultado que ele acha o melhor para cada anatomia. Então, existe um formatinho de umbigo que ele é mais redondinho, existe um formatinho que ele é mais circular, existe o formato de umbigo que ele é mais vertical. Então, essas características da região umbilical, primeiro, se devem à anatomia de cada paciente e vão se dever também ao processo de cicatrização e ao cortinho que foi feito ali ao redor. Posição da cicatriz umbilical geralmente é a mesma posição que você tinha umbigo antes. O que às vezes o paciente estranha, como tem uma flacidez, às vezes essa flacidez também está acima do umbigo, o umbigo em alguns pacientes está mais escondido e o paciente não consegue saber onde morava, onde estava esse umbigo antes da cirurgia, porque estava realmente com uma pele em cima dele. Então, quando esse umbigo aparece, alguns pacientes podem estranhar a posição do umbigo, porque estavam acostumados às vezes com o umbigo mais baixo, por essa pele estar pesando e deslocar um pouco essa cicatriz umbilical, tá? E como que a gente deve cuidar do umbigo após a abdominoplastia? Bom, a gente deve manter essa cicatriz sempre seca e muito bem limpa. É importante que também faça essa limpeza no pré-cirúrgico para não contaminar a cirurgia e não aumentar o risco de infecção. Muitos pacientes têm aflição de mexer com o umbigo no pós-cirúrgico, né? Até no pré, e acabam não limpando tão corretamente e pode atrapalhar ou dificultar essa limpeza no pós-cirúrgico. É importante que a gente pegue um cotonete, limpe lá no fundinho, porque o umbigo ele tem essa posição de funil, esse formato de funil. A base dele está encostadinho lá na musculatura e essa parte aqui de cima, que é o redondinho, está encostado na pele aqui. Então, o umbigo ele tem esse formato mais de funil, tá? E você em casa deve pegar o cotonete ou a gaze, apoiar na base do umbigo, fazer essa limpeza para a gente não aumentar o risco de infecção da cicatriz umbilical, tá? Além disso, provavelmente seu cirurgião, sua cirurgiã vão explicar como você vai fazer também esse curativo no pós-cirúrgico para manter uma boa cicatrização do umbigo. Em alguns pacientes que têm tendência a estreitar o umbigo, a diminuir o diâmetro do umbigo, existem alguns artifícios que a gente pode usar no pós-cirúrgico, como alguns protetores umbilicais de silicone. Dependendo da fase de cicatrização que você está, pode ser necessário você usar para esse umbigo não estenosar, não fechar demais. Se você estiver tendo uma boa cicatrização, nem sempre o seu cirurgião vai pedir para você usar esse protetor umbilical, porque ele também, se usado de forma errada, ele pode acabar abrindo um pouco mais aquela cicatriz que você teria num formatinho às vezes melhor, tá? Então, converse sobre isso, se tem indicação ou não para o seu caso. O seu cirurgião, antes de você perguntar, com certeza já vai te orientar em relação a isso também, tá? E antes da gente pensar na utilização desse protetor umbilical, a gente tem que ter certeza que essa fase de cicatrização inicial já passou. Então, o que a gente deve fazer? No começo, antes da cirurgia, primeiro, limpar o umbigo antes da cirurgia. Segundo, no pós-cirúrgico, manter esse umbigo sempre limpo e seco. Fazer os curativos que o seu cirurgião e a sua cirurgia te orientarem para ter a melhor cicatrização possível. Não deixar esses pontos ficarem umedecidos, porque eles podem abrir com maior facilidade. Então, cicatriz umbilical sempre bem limpinha e seca, tá? E trocando os curativos diariamente conforme a necessidade. Depois que houve a retirada dos pontinhos, isso geralmente em torno da segunda semana, ele vai se adaptando, vai tirando um pouquinho do inchaço, vai melhorando o aspecto e depois de um mês que a cicatriz já está mais apropriadamente estabelecida, pode-se usar ou não o protetorzinho de silicone na região umbilical. Tem que tomar cuidado também com essa cicatriz para ela não
estenosar, não fechar, ou que ela possa fazer algum queloide. Se estiver fazendo algum queloide, ele normalmente aparece depois desse período, ele não aparece no começo, ele aparece tardiamente, após o segundo, terceiro, quarto, quinto mês de cirurgia, e a gente vai estar sempre acompanhando de olho em toda a cicatriz, também na cicatriz umbilical, caso apareça algum queloidinho, a gente poder tratar. Então, essas seriam as minhas orientações de cuidados, em relação também ao formato do umbigo após uma abdominoplastia. Cada um vai ter a sua anatomia respeitada, nenhum umbigo vai ser igual a outro. Se você tiver dúvida do formatinho do umbigo que você está esperando, que você gostaria de ter, converse isso com seu cirurgião, perguntando se isso é possível. E veja também outras pacientes que foram operadas, para você saber se você tem, se você gosta, né, do formatinho. E converse também com outras pacientes que foram operadas, especificamente em relação a esse aspecto, para você também se sentir mais segura, tá bom? Espero ter contribuído um pouquinho aqui com vocês em relação a esse assunto da cicatriz umbilical. Espero vocês aqui nos próximos vídeos. Até!